relação ao combate ao crime organizado. Era uma agenda que não fazia parte do plano central na área de segurança pública dos governos anteriores. E nós, desde o início, desde a pré-campanha, colocamos isso no plano de governo. Eu sei que, infelizmente, tem muita gente que sequer lê plano de governo, mas o nosso plano de governo foi muito bem estruturado, pelo menos na parte da segurança pública, e nós deixamos muito claro lá que haveria o combate ao crime organizado, porque é inadmissível num estado tão grandioso, a locomotiva do Brasil como é o estado de São Paulo, que a classe política que dominou por tantos anos aqui o nosso estado negligenciasse de tal maneira a ponto do litoral paulista, a Baixada Santista, o centro de São Paulo também, mas mais especificamente a Baixada Santista, se tornasse ali uma espécie de um caminho quase que sem volta. Graças a Deus a população paulista escolheu o governador Tarcísio de Freitas e nós começamos um trabalho desde o ano passado de asfixia financeira, inviabilizando a cadeia logística do tráfico de drogas, do tráfico internacional de drogas. Isso gerou um volume de apreensão de drogas a maior apreensão de drogas da história, o maior número de apreensão de armas da história, e a impossibilidade da criação de um estado paralelo, como estava caminhando lá na Baixada Santista. E aí esses números, não só da Operação Verão agora, mas da Operação Escudo no ano passado, comprovam isso, né? Então, no total, aí são quase 2 toneladas de drogas apreendidas, centenas e centenas de presos, aliás, milhares de presos, mais de 600 indivíduos foragidos da justiça, procurados, capturados. Agora, na Operação Verão Fase 3, mais de 90 armas, mas na Operação Escudo, mais de 120 armas ilegais apreendidas das mãos de criminosos, dentre elas fuzis, armas de grosso calibre, armas de guerra. Então, a realidade é que nós decidimos não negligenciar e fingir de conta que o crime organizado não existe, muito pelo contrário. É claro que eu seria o maior interessado e continuo sendo, tanto eu quanto o governador Tarcísio, que os confrontos não existam, mas essa é uma opção do criminoso e não dos policiais. Infelizmente, né? Agora, o que nos dá uma certa tranquilidade é que o Pacto Federativo previsto na Constituição Federal prevê uma autonomia dos estados na política pública de segurança pública. Então isso nos garante aqui adotar a política de tolerância zero contra o crime, adotar ferramentas inovadoras da nossa gestão, como nós tivemos vários exemplos aqui, a exemplo do uso das tornozeleiras eletrônicas, num acordo de cooperação com o Poder Judiciário. Quando o indivíduo é liberado na audiência de custódia, a gente fornece essa possibilidade, essa parceria com o Judiciário, inclusive de maneira pioneira aqui, para a segurança das mulheres, é o primeiro estado a fazer isso. Então nós não dependemos tanto da política pública que parte do governo federal por conta do Pacto Federativo. Isso é um alívio para quem mora e vive em São Paulo, e que não existe uma hierarquia, uma certa dependência do nosso estado. Agora, é claro que se falássemos a mesma língua, e mais do que falar a mesma língua, adotássemos a mesma postura, eu tenho certeza que a população do Brasil seria beneficiada, até porque o crime se tornou transnacional. E o remédio para isso também encontrado foi a união de estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nós nos reunimos no que nós chamamos de Sul-MAS, porque 70% do mercado ilícito que entra no Brasil, em especial a cocaína, que não é produzida no Brasil e a maior parte vem da Bolívia. Nós temos Peru, Colômbia e Bolívia como os maiores produtores, mas aqui está entrando no Brasil e chega até o Porto de Santos, que infelizmente é o segundo maior exportador de cocaína do mundo, segundo apontamentos de inteligência. A nossa árdua tarefa aqui é justamente nesse meio do caminho, porque é uma responsabilidade do governo federal atuar no Porto de Santos, então inviabilizar a cadeia logística, atuar durante esse deslocamento. E isso tem tido resultado, porque nós aumentamos demasiadamente a apreensão de cocaína, causando um prejuízo só de aumento de apreensão de cocaína, e o total que foi apreendido de 1,4 bilhões de reais ao crime organizado com as drogas apreendidas no ano passado, em 2023. De carreira, né? Estou aí por 16 anos na Polícia Militar, depois fui para a Faculdade de Direito, depois deputado federal, no segundo mandato. Agora vivi para ver um governador de São Paulo, de fato e de direito, a apoiar as forças policiais. Primeiro, o confronto não é algo desejado por nós. Nós atuamos para evitar e para combater os crimes que geram confronto, mas a gente vive no mundo real, e no mundo real o criminoso organizado
o crime organizado instalou 27 barricadas na Baixada Santista, que foram desfeitas por nós, pelas forças de segurança do Estado. Nós realizamos a prisão de importantes lideranças do crime organizado, uma delas uma criminosa de nome Karen, apelido Japa, que foi presa com R$1 milhão em dinheiro, $50 mil, e segundo relatos do Serviço de Inteligência da Polícia Militar e Polícia Civil, foi a responsável pela lavagem do tráfico internacional de drogas na ordem de R$4 bilhões nos últimos anos. Então, no mundo real em que vivemos, esses criminosos que estão sendo presos, que estão sendo encarcerados, e alguns deles que ousam ainda enfrentar o Estado na figura representada aí pelos policiais militares, estão tendo a devida resposta dentro dos limites da lei. E nos acusam de que, olha, a polícia é violenta e que a polícia está dando uma resposta. E, na verdade, justamente no ano em que há a maior produtividade policial da história, a maior apreensão de drogas, apreensão de armas, e não é coincidência a maior redução do número de homicídios da história do Estado de São Paulo. Então, nos leva a comprovar que uma polícia atuando no combate ao crime organizado de maneira inteligente, mas enérgica, atuando dentro dos limites da lei, faz com que haja uma redução do bem maior que todos nós devemos proteger, que é a vida. Isso aconteceu no Estado de São Paulo no ano de 2023. É que o governador Tarcísio de Freitas colocou isso na agenda política dele. Então, esses estados que se organizaram no Sulmaço que eu mencionei, isso gerou uma certa reverberação no COSUD. Então, no ano passado, em outubro do ano passado, os 7 governadores do consórcio do Sul e do Sudeste, o tema principal quando o encontro foi em São Paulo foi sobre segurança pública, que é o principal desafio, o maior problema da população. E São Paulo vem mostrando que um combate duro dentro dos limites da lei contra o crime organizado faz com que agentes políticos sejam reconhecidos pela população. Então isso acabou tornando um movimento positivo, no sentido de que há necessidade de que a gente estude uma modernização na legislação e no sistema de justiça criminal. Dentro desse contexto, na semana passada, o governador Tarcísio foi a Brasília, eu reassumi o mandato semana passada, tivemos uma reunião com o presidente Arthur Lira, tivemos reunião com a liderança e com os deputados do Partido Liberal, depois do Partido Progressista, do Republicanos e do PSD. E qual que é o nosso objetivo no final das contas? É um movimento liderado aqui pelo governador Tarcísio de Freitas, por nós, e pelos governadores que são do COSUD, para que levem aos presidentes da Câmara e do Senado propostas pragmáticas de alteração na legislação que vão impactar na melhoria da segurança pública, adotando sempre a política da tolerância zero. Ninguém aguenta mais progressão de regime da maneira como ninguém aguenta mais a saída temporária da maneira como a audiência de custódia da maneira como Então, uma série de medidas serão levadas aos presidentes das casas por esses governadores, com embasamento técnico, por quem vive na prática os malefícios da benevolência da legislação. Então, esse processo que foi encabeçado por nós aqui em São Paulo, na Secretaria, e abraçado pelo governador Tarcísio, hoje é uma realidade desses governadores, e foi muito bem recepcionado pelo presidente Arthur Lira no nosso almoço na semana passada. Então, a tendência é que, aprovando o fim das saídas temporárias, e se Deus quiser, aprovaremos esta semana na Câmara dos Deputados e no Congresso de uma vez por todas, remetendo esse tema à sanção presidencial, a gente possa levar novas propostas, e agora com a musculatura política do governador Tarcísio e desses governadores que compõem o COSUD, para que isso de fato seja tratado como prioridade no Congresso Nacional. Esse projeto, o PL 2253, o substitutivo apresentado por mim, lembrando que em 2022, dia 3 de agosto, quando eu fui o relator no plenário da Câmara dos Deputados, tínhamos mais de 56 projetos que tratavam desse tema. Eu reorganizei todos num só e apresentei um texto substitutivo. E nesse texto, 3 pontos principais falam sobre esse projeto. Não só acabando com aqueles 7 dias em 5 oportunidades que os presos do regime semiaberto possuem no ordenamento jurídico. Então, são os presos do regime semiaberto que saíam deliberadamente e ficavam 7 dias afastados do sistema prisional. A proibição dessas saídas foi aprovada na Câmara e o Senado concordou com isso. Então, não teremos mais os famosos saidões. Outros 2 pontos que o Senado concordou com o nosso texto, o meu texto como relator, foi que o retorno do exame criminológico para qualquer progressão de regime torna-se obrigatório.
o que antigamente existia. O exame criminológico é uma equipe multidisciplinar, composta por alguém do sistema prisional, por um psicólogo, que vai analisar o perfil desse criminoso, desse detento, se ele pode ou não progredir de regime. E também vamos analisar aí o grau de periculosidade desse criminoso. E não apenas o bom comportamento. Hoje é um critério objetivo que analisa se o criminoso possui ou não um bom comportamento. E os criminosos do crime organizado, do PCC e demais organizações criminosas que estão no Brasil, em sua esmagadora maioria, possuem bom comportamento na prisão. Então nós reintroduzimos a obrigatoriedade do exame criminológico. Mais uma barreira para a progressão de regime. E um terceiro ponto, haja vista que as saídas temporárias devem acabar, a possibilidade do Estado, do Poder Executivo ao Poder Executivo Federal ou Estadual, ampliar o uso da monitoração eletrônica por tornozeleira para outros regimes de cumprimento de pena. Estou falando aqui do regime aberto, que hoje não possui. E há uma grande dificuldade aqui para nós. Em São Paulo, por exemplo, nós temos mais de 300 mil indivíduos criminosos que foram condenados, progredindo no regime e hoje estão no regime aberto de cumprimento de pena, que na verdade não cumpre pena nenhuma. Então queremos colocar uma lupa em alguns que são de organizações criminosas que cometeram crimes graves mediante violência ou grave ameaça. Então a lei vai garantir essas três coisas. Acabam os saidões, 7 dias, 5 oportunidades durante o ano. Nós temos também a obrigatoriedade do exame criminológico e temos também a ampliação do monitoramento eletrônico por tornozeleiras. Nesse contexto, o que o Senado mudou? Ele incorporou a possibilidade de presos que estão no regime semiaberto saírem para realizar estudos profissionalizantes, curso superior ou trabalho com carteira assinada. Nesse contexto, eu acompanhei essas emendas até para ter uma facilidade ali de aprovação, porque não vai ser algo genérico que todos terão, e sim cada caso vai ser analisado individualmente pelo juiz da execução criminal de cada detento. Então, caso a caso vão ser analisados e só poderão realizar esse pedido os criminosos que não cometeram crimes hediondos com emprego de violência ou grave ameaça. Então, é um grupo restrito de presos do regime semiaberto e cada caso vai ser analisado individualmente. E também ao presidente Arthur Lira, a quem eu devo aqui publicamente agradecer, porque esse projeto só entrou na pauta na legislatura passada, quando na primeira campanha do então candidato à presidência Arthur Lira pediu apoio para mim, para que mobilizasse a bancada da segurança. Eu disse que iria mobilizar desde que ele assumisse o compromisso de pautar esse projeto na saída temporária e também criasse uma semana exclusiva sobre segurança pública. E é nesse sentido que a gente está pautando esses futuros projetos aqui, inclusive conversamos isso no almoço com o presidente Arthur Lira. E nesse contexto, acho que o Silvio Navarro resumiu bem a expectativa e o ambiente de votações. Na legislatura passada, nós tivemos 311 votos favoráveis a esse projeto, ou seja, maior do que o necessário para aprovação de uma emenda, de uma alteração da emenda constitucional. Então a tendência é que nós consigamos também aprovar agora, em virtude do clima, do ambiente. Por isso que eu fiz questão de voltar, para não deixar que esse tema fique adormecido. É um tema de extrema relevância. Estamos agora em São Paulo, vivenciando um período de saída temporária. Nós inovamos aqui na gestão, um acordo de cooperação com o Judiciário, com a Secretaria de Administração Penitenciária. Qualquer preso que sai na saidinha, a Polícia Militar, Polícia Civil, ela pode, desde que ele esteja descumprindo o que está na legislação, pode levar direto para o sistema prisional. E na última foram quase 500 indivíduos reconduzidos aos estabelecimentos prisionais durante o período da saída temporária, fora aquelas dezenas que foram presos em flagrante no cometimento de outro crime. Então está mais do que na hora da gente acabar com esse benefício da saída temporária. Tenho certeza que o ambiente é favorável e, como mencionou o Silvio, infelizmente foi uma reação do Congresso Nacional a uma tragédia lá do Sargento Dias de Minas Gerais, também do Cabo Silveira, do BAEP de Santos, que durante uma intervenção, uma averiguação de uma casa-bomba, o local onde o crime organizado armazenava quantidade grande de drogas, foi recebido por disparo de arma de fogo nesse ano aqui, durante a Operação Verão Fase 3, e foi essa a medida que nos fez conduzir temporariamente o gabinete da Secretaria para o litoral. Fiquei 15 dias lá acompanhando pessoalmente as operações, e era um criminoso que também foi beneficiado por uma saída temporária e não voltou. Então, está na hora da gente colocar um ponto final nessa história, e eu agradeço mais uma vez aqui tanto o governador Tarcísio, que soube entender que é uma pauta de extrema relevância, quanto o presidente Arthur Lira, e há ambiente favorável, provavelmente até quarta-feira
isso seja votado e aprovado no Congresso Nacional. O Porto de Santos, a Baixada, alguns locais como Guarujá e algumas comunidades em Santos se tornaram um centro de armazenamento e distribuição logística do tráfico de drogas, que exporta essa cocaína para fora do país, para países da Europa, da África e da Ásia. Infelizmente, isso é uma realidade que se instalou desde 2014 para cá, o tráfico internacional de drogas. Hoje, o Porto de Santos, segundo relatos de inteligência, é o segundo maior exportador de cocaína do mundo, perdendo apenas para o Porto de Guayaquil, no Equador. Então, o nosso trabalho é inviabilizar toda essa cadeia logística, mas o pior cenário, de fato, era na Baixada Santista. Eu digo que era porque nós vamos continuar um trabalho de inteligência. Além desse trabalho de inteligência que está sendo realizado com prisões importantes, com apreensões relevantes, nós estamos aumentando o efetivo policial. Entregamos recentemente 300 novos soldados da Polícia Militar para os batalhões da Baixada, mais 94 policiais que pediram para serem movimentados para lá. Teremos um aumento real do efetivo, já temos um aumento real do efetivo da Polícia Militar, mais novas composições policiais, como a Companhia Marítima, é uma criação na nossa gestão, para que haja um patrulhamento com lanchas blindadas pelo 2º BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, combatendo o tráfico de drogas, que leva a droga de uma comunidade para outra. Agora, esse trabalho que vem sendo feito na Baixada, e a prioridade da Baixada e do centro de São Paulo, nossa gestão, é que são locais que estavam mais abandonados. Agora, é claro que o combate ao crime organizado tem que ser feito, está sendo feito em todo o estado. E o nosso objetivo, depois desse trabalho no combate ao tráfico de drogas, é ampliar com o aumento policial, com tecnologia da Muralha Paulista, que vai ser o maior incremento de tecnologia voltado para a segurança pública no estado, em todo o estado de São Paulo. Então, certamente, o maior desafio, nós começamos pelo que há de pior, ou que estava pior, que era a Baixada Santista. Na região central, com destaque até para matéria recente de um jornal que costuma normalmente criticar por anos e anos a atuação da segurança, apontou que 80% de roubos foram reduzidos em determinado período nessa região, por conta das operações, da intensificação do patrulhamento. A nossa agenda na parte de política criminal, claro que tem a gestão nossa aqui de aumento de efetivo, de uso de inteligência. Nesse caso do carnaval, foi o carnaval mais seguro. Nós estamos falando aí de um volume de mais de 14 milhões de pessoas que passaram pelo carnaval de rua de São Paulo, e mesmo assim a gente conseguiu apresentar a queda, utilizando policiais infiltrados nesses blocos, utilização de drones dessa revista na entrada e na saída. Agora, a percepção de segurança pública é o ponto mais difícil, porque de fato as pessoas não se sentem seguras em sair com o aparelho celular, porque infelizmente no Brasil essa cadeia ilícita tem na ponta lá o indivíduo que comete um delito de roubo e furto de celular pela primeira, segunda, terceira, 15ª, 30ª vez. Então a legislação não pune adequadamente aquele indivíduo que furta ou rouba um aparelho celular. E muitas vezes as pessoas perdem a vida por conta de um aparelho celular. Prendemos recentemente o maior receptador de aparelhos celulares, com 800 aparelhos celulares na rua Guaianazes, na região da Cracolândia, e esses aparelhos estavam sendo exportados para países da África, onde a legislação é muito mais benevolente e qualquer aparelho que chega lá pode ser utilizado. E por que isso acontece? Porque nós não estamos adotando a teoria das janelas quebradas, punindo o menor dos delitos para evitar que o maior aconteça. Aquele mercado ilícito que era interno, aquele aparelho celular que era roubado e era vendido na região central, na Santa Efigênia, em São Paulo, extrapolou os limites internacionais e agora é exportado para fora do país. Por quê? Porque a legislação não dá uma resposta adequada para quem furta e rouba o aparelho celular. Eu mencionei aqui que nós prendemos o mesmo indivíduo 14 vezes pelo crime de roubo de aparelho celular na região central de São Paulo. Por isso que a nossa agenda não é exclusiva aqui em São Paulo, e ela tem conexão com o Poder Legislativo para apertar cada vez mais a legislação e inviabilizar economicamente o crime no nosso país. Bom, esse termo letalidade policial não é adotado nem por órgãos internacionais de defesa de direitos humanos. Vamos falar aqui da ONU, que por vezes é criticada, mas a nomenclatura oficial da ONU adota o termo letalidade criminal. A letalidade criminal e não policial. Nenhum policial sai de casa querendo apertar o gatilho e matar um criminoso. Muito pelo contrário, o que existe é uma pronta resposta, uma legítima defesa por parte dos policiais, que eu sempre menciono. Via de regra, são sempre as primeiras vítimas de um disparo de arma de fogo que sai da arma ilegal, em sua maioria das vezes, de criminosos. Então, essa postura
essa guerra de narrativas, ela está cada vez mais perdendo espaço. Eu acho que o que sempre faltou foi a liderança política, de um agente político para trazer essa pauta, para mostrar que era possível, e acho que o governador Tarcísio tem me dado carta branca para atuar aqui em São Paulo dentro dos limites da lei, com o empoderamento das forças de segurança, com uso de inteligência, e o maior resultado, todos os senhores mencionaram aqui, o governador que tinha uma aprovação de 62%, 61% na Baixada Santista, saltou para 71,6% da aprovação do seu governo em operações passadas, em dados estatísticos que foram realizados. Eu não me lembro qual foi a fonte, mas pesquisa que apontou que 85% da população apoiava as operações policiais, e quando se falava da população lá da Baixada Santista, cerca de 90% apoiava, porque eles são os que mais sofrem com o avanço do crime organizado. E um aumento de 10 pontos percentuais para o chefe do Poder Executivo Estadual, numa região em que está havendo uma quebra de paradigma, uma mudança de comportamento das forças policiais de combate ao crime organizado, é algo que está latente e que nunca se viu no nosso estado. Então, eu creio que os policiais estão agindo com muita tranquilidade, com muito profissionalismo, com uso da inteligência policial, haja visto as inúmeras prisões que acontecem, aliás, proporcionalmente um número absurdo, muito maior de prisões do que confrontos, só que infelizmente o policial é recebido a tiros nos dias atuais em comunidades que barricadas foram instaladas, utilizamos retroescavadeiras para mostrar que no estado de São Paulo não haverá 1 milímetro quadrado em que o crime organizado queira criar um estado paralelo, pois enquanto estivermos aqui, vamos trabalhar para que isso não aconteça. Como um grande democrata que adotou a postura de fazer essa interlocução e colocar na agenda dele, na agenda nossa, né, eu faço parte do grupo político do governador Tarcísio, dessa interlocução com o Congresso Nacional, e mais do que isso, mostrando para o Congresso, escancarando o grave problema da segurança pública. Só vai ter uma solução, e eu ouso até elencar alguns pontos aqui. Nós tivemos a reforma trabalhista, que foi no governo Temer, tão importante, tivemos a reforma previdenciária, recentemente, não é minha especialidade, mas discutiu-se a reforma tributária. Passou da hora da gente discutir a reforma do sistema de justiça criminal no Brasil, a reforma do sistema de segurança pública, e nesse contexto acho que o presidente de El Salvador, que adotou uma política de tolerância zero, nós também estamos adotando aqui, mas precisamos da segurança jurídica e daquele que deve ser o protagonista nessa reforma, que é o Congresso Nacional, assim como foi em outras. Então, acho que o governador Tarcísio, adotando como prioridade essa agenda de política criminal na alteração e na promoção da reforma do sistema de justiça criminal, tem tudo para que isso avance no nosso país, sem dúvida alguma, começando pelo fim da saída temporária, que vai ser uma grande conquista para o povo brasileiro. Redes sociais, porque provavelmente até quarta-feira ou na quarta-feira teremos a votação desse importante projeto de lei que põe fim às saídas temporárias. Muito obrigado.